Boa noite, meu nome é Paula e eu vou apresentar para vocês meu trabalho de conclusão de curso. Estudo e dimensionamento da estrutura de uma aeronave radiocontrolada para transporte de carga, sob orientação da professora Sara. A divisão da apresentação do trabalho se dará da seguinte forma: introdução, situação, problema, objetivo geral, aporte teórico, metodologia, resultados e discussão, considerações finais e referências. Esse avião da foto é o avião Mandrake, é o avião que será estudado ao longo dessa apresentação. A equipe Fly Aerodesign foi criada em 2011. Em 2015, a equipe foi reformulada com o objetivo de construir uma aeronave, voar e participar da competição nacional SAI Aerodesign. Os alunos que participam da competição SAI Brasil Aerodesign devem formar equipes que representarão a instituição de ensino superior à qual estão ligados. As equipes são formadas exclusivamente por alunos da graduação. A missão das equipes na competição é projetar uma aeronave que transporte o maior valor de carga. As pontuações são distribuídas conforme o valor que o avião consegue carregar, o tamanho da pista necessária para decolagem e pouso, a apresentação do projeto em São José dos Campos e o projeto em si, como memorial de cálculo, as decisões que a equipe faz ao longo do projeto. As restrições podem ser um limite de envergadura, a aeronave ser capaz de acomodar dentro de um cone ou uma determinada altura. Restrições de motor, algumas restrições podem variar quanto à categoria. Na categoria regular, que é disputada pela equipe Fly, tem um alto número de equipes inscritas, são 60 equipes que disputam anualmente. Para essa categoria são utilizados motores a combustão interna e elétricos que são pré-determinados pela organização. Quando eu falo que a gente é iniciante em projeto, é porque existem outras equipes que já são consagradas e vitoriosas, em comparação, ainda estamos no início. Meu trabalho serviria como um auxílio a futuros projetos e a motivação para a inovação na equipe. Como os desafios que a SAI lança são baseados em desafios reais enfrentados pela indústria aeronáutica, eu enxerguei uma oportunidade de validar uma estrutura com uma espécie de casca aerodinâmica, que nesse trabalho eu vou chamar de fuselagem, e assim aproximar o aerodesign ao projeto de grandes aeronaves. Em aviões, sobretudo no aerodesign, por exemplo, projetar uma estrutura aerodinâmica pode acrescentar peso, mas que por sua vez pode ter um caráter compensatório se ela melhorar o desempenho. Ou seja, eu posso acrescentar peso, mas se ela conseguir carregar um peso maior do que sem as alterações, eu tive um melhor desempenho. E isso é validado até em aeronaves do mundo real, por exemplo. Em um avião de combate, certamente, eles vão priorizar o desempenho em relação ao conforto, por exemplo. Bom, a situação problema. A equipe voou pela primeira vez, o que garantiu vaga para a competição nacional no ano seguinte. Contudo, o projeto desenvolvido, denominado Mandrake, apresentou alguns imprevistos durante os testes de voo, o que inviabilizou o voo durante a competição. Durante os testes de voo, de acordo com o feedback do piloto, a aeronave atingiu stall durante a transição para a razão de subida. Uma perda de sustentação nessa região é extremamente prejudicial para a capacidade de rolamento da aeronave, uma vez que é o lugar onde ficam os alerões da aeronave que são responsáveis pelo controle dela. Essa situação é péssima em voo de aerodesign, porque os voos de aerodesign acontecem em baixas altitudes e o piloto ele não teria uma capacidade de recuperação do voo, o que acarretaria direto a queda do avião em um acidente, possivelmente um acidente. O avião apresentava queda com o mesmo comportamento em situações de voos diferentes. Nós testamos ele em temperaturas diferentes, umidades diferentes, em direção de vento e com pilotos diferentes. Na imagem 2, a gente tem a sequência da queda de um dos testes de voo. As quedas prejudicaram a missão da aeronave, uma vez que nós não conseguimos completar o voo. O objetivo geral. O objetivo geral desse trabalho é propor uma nova configuração de fuselagem para o projeto do Mandrake, a fim de reabilitar a aeronave. Existem alguns objetivos específicos que suportam esse objetivo geral, que são eles: buscar na literatura geometrias usuais para fuselagem, estudar perfis habituais e aplicáveis em aerodesign, analisar geometrias com melhor desempenho aerodinâmico, projetar a geometria da fuselagem de acordo, atender os requisitos aerodinâmicos exigidos que
que a SA impõe, avaliar analiticamente o comportamento da estrutura projetada, analisar o escoamento de ar no entorno da fuselagem projetada e sua interação com a asa, com o objetivo de potencializar o transporte de carga. Aporte teórico, XFLR5. O XFLR5 é uma ferramenta de análise para aerofólios, asas e aviões, operando com baixo número de Reynolds. Haja vista que os aviões do aerodesign operam em baixos Reynolds. Esse é um dos motivos que essa ferramenta é uma das mais utilizadas pelos estudantes. Além de ser de fácil instalação, funcional em qualquer tipo de computador e apresenta resultados condizentes com a realidade. O método dos painéis é um método numérico que realiza divisões da geometria em pequenos segmentos retos, como demonstrado na figura 4, denominados painéis, cada qual com seu respectivo ponto de controle, facilitando assim os cálculos. O uso de software se torna obrigatório devido à complexidade dos objetos. Para esse tipo de trabalho, é necessário softwares, pois não tem condição de calcular os efeitos à mão ou desenhá-los. Os resultados obtidos pela simulação são expressos em gráficos, onde a gente consegue ter as curvas de polar de arrasto, por exemplo, de sustentação, de momento, de eficiência aerodinâmica, que tem como ser alterando as mudanças de velocidade, ângulo de ataque, número de Reynolds, entre outros parâmetros. Esse software ainda permite expressar distribuições de pressão e cisalhamento. A interação asa-fuselagem. As interações aerodinâmicas se dão por efeito de interferência. Podem ser de maior intensidade quando comparados aos efeitos das partes de maneira isolada. As interferências mais importantes são da asa com a fuselagem e da asa com a empennagem. O downwash é a mudança na direção de ar desviado pela ação aerodinâmica de um aerofólio, ou uma asa em movimento, como parte do processo de produção de sustentação. As soluções do mundo industrial envolvem os chamados fillets, da interação da asa-fuselagem que pode evitar e minimizar a formação de vórtices, ferraduras, que são prejudiciais em alguns pontos da aeronave, como, por exemplo, a gente consegue ver o fillet na figura 7. Essa é uma das formas mais fáceis de tirar as excrescências de uma aeronave. E não só os fillets, em relação à asa e fuselagem, mas fillets no conceito de carenagem para diminuir os pontos de arrasto. Os perfis. O coeficiente de sustentação de um perfil versus a capacidade de sustentação de uma asa finita. Os coeficientes de sustentação de arrasto para uma asa são diferentes dos coeficientes da seção de aerofólio usado em uma asa. A imagem 8 mostra que a capacidade de sustentação de um perfil bidimensional, um aerofólio bidimensional, é superior de uma asa tridimensional. De acordo com o estudo de Seren sobre perfis, o estudo de Seren aborda o comportamento padrão para 60 tipos de perfis. E o estudo apresenta curvas de sustentação e arrasto para esses determinados perfis. Na pesquisa pelo equilíbrio das forças, o Seren usou sensores strain gauge para mensurar o coeficiente de sustentação dos perfis. E usou o tubo de Pitot para mensurar o coeficiente de arrasto, conforme a gente consegue ver na imagem 9, o exemplo dessa experiência do Seren. Reynolds maiores que 1 milhão, o arrasto polar apresenta qualitativamente similar ao arrasto polar de Reynolds mais elevados. Assim, literaturas e simulações aplicadas em grandes Reynolds para os tipos de perfis simulados do estudo podem ser inseridas para baixo Reynolds, que é o caso do aerodesign. Teoria da linha sustentadora. A distribuição de sustentação, uma vez realizada, é possível estimular um número de características, distribuição de sustentação ao longo da asa, o arrasto, downwash, ou seja, as características tridimensionais aerodinâmicas das asas. O método apresenta algumas restrições quanto à sua aplicação, e são elas. Não é recomendada para asas que apresentam diedro, enflechamento e razão de aspecto inferior a 4. No entanto, ela pode ser usada em asas que apresentam torção, por exemplo. Para entender o conceito de linha sustentadora, é importante saber o conceito da ponta de asa. Com a sustentação produzida pela diferença entre as pressões da superfície superior e inferior, por consequência, o ar tende a vazar ou fluir em torno das pontas das asas dos lados de alta pressão para o lado de baixa pressão.
como mostrado na figura 7. Esse fluxo estabelece movimento circulatório e a trilha de movimento circular é chamada de vórtex. Um vórtex de trilha de grandes dimensões se forma a partir de cada ponto de asa, conforme a imagem 11. Na imagem 12, temos um filamento de vórtex, que é uma curva espacial que induz um fluxo rotativo no espaço. A melhor analogia é pensar como o centro de um tornado com movimento circulatório associado, fluindo em torno do seu núcleo. A capacidade do filamento de induzir a circulação em torno dele depende da sua força, na imagem representada pela letra grega maiúscula gama. O teorema do alemão Helmholtz afirma que a força do filamento do vórtex é constante ao longo de todo o seu comprimento. O filamento de vórtex não pode terminar em um fluido, mas deve se estender ao infinito ou formar um caminho fechado. Esses teoremas são usados para avaliar um tipo especial de vórtex, chamado vórtex ferradura, que é muito importante para o teorema da linha sustentadora. Um vórtex reto induz uma circulação ao redor do filamento de vórtex. Assim, é possível estender a ideia para uma asa tridimensional, que é o nosso caso. De acordo com a figura 13A, é possível avaliar esse fato utilizando 3 filamentos de vórtex. Esse sistema não só satisfaz os teoremas do Helmholtz, também induz um campo de fluxo que se assemelha ao real em asas tridimensionais. Além disso, os 3 vórtices, que são que têm uma força constante, todos têm o mesmo sinal, como pode ser observado usando a regra da mão direita. Embora favorável, existe um problema com esse sistema. À medida em que leva a uma distribuição de sustentação que é constante, isso implica que a sustentação nas pontas da asa é diferente de zero, mas isso é fisicamente impossível. O único vórtice como esse fará com que o dowott na ponta da asa vá para o infinito. A solução para esse dilema é adicionar mais vórtices em ferradura ao sistema e com sua própria constante de circulação, como na figura 13b. Desse jeito, a força de cada vórtice individual será constante, mas sua interação total ao longo do período resultará em uma distribuição de carga no sentido horário de forma variável. E é o tipo de distribuição que minimiza o arrasto na ponta da asa. É o da asa elíptica, conforme a figura 14. A torção. A torção na asa é usada para evitar o stall de ponta de asa, principalmente em aviões com asa trapezoidal. E é o último recurso do projetista para modificar as características aerodinâmicas que a asa apresentou. É um recurso muito sofisticado que exige um grande controle geométrico quando é fabricado. De maneira geral, ambas as torções, tanto a geométrica quanto a aerodinâmica, possuem vantagens e desvantagens, e cabe ao projetista tomar a decisão de utilizar ou não essas torções. Quando uma porção da asa gera sustentação negativa, toda a distribuição da sustentação é decrescida. Isso deve ser evitado no processo de determinação do ângulo de torção. O valor exato da torção deve ser determinado tal que a ponta entre o stall depois da raiz da asa, que é o que não estava acontecendo na nossa asa. Além disso, buscando-se a distribuição de sustentação elíptica, conforme mencionado anteriormente, como tendo o melhor tipo de distribuição de sustentação. A torção negativa, o washout, com menor ângulo na ponta, é mais usual, sendo capaz de favorecer o Oswald nas características de stall, pois aproxima a distribuição da sustentação de uma asa não elíptica em planta, como se fosse uma asa elíptica. A imagem 17 demonstra como é possível corrigir a distribuição de sustentação de uma asa para que ela se aproxime da distribuição elíptica. O fator de Oswald. O fator de Oswald é o parâmetro necessário para prever o arrasto induzido gerado pela sustentação de uma aeronave, e é definido como um fator de eficiência do avião. Pela teoria da linha sustentadora, a distribuição de circulação que minimiza o arrasto induzido nas asas planas é elíptica. O fator de Oswald na asa elíptica é 1. Qualquer distribuição dos outros tipos de asa é menor que 1. Segundo Anderson, o fator de Oswald para uma aeronave completa ele varia entre 0,6 e 0,8, devido aos efeitos de interferência entre a asa e a fuselagem. Pela equação, é possível notar que a sustentação, o arrasto induzido e o alongamento são importantes para o cálculo do fator. Por exemplo, matematicamente, caso o fator de Oswald seja menor que 1, o arrasto induzido vai ser potencializado pela equação. Na tabela 1,
a gente tem alguns exemplos de fator de Oswald para diferentes tipos de aeronaves. Envelope de CG. A finalidade principal do controle do peso e balanceamento das aeronaves é a segurança, além do desempenho em voo em termos de velocidade e capacidade de manobra. Para que haja equilíbrio rotacional, o somatório dos momentos em relação a qualquer ponto deve ser nulo. Para traçar o gráfico do envelope de CG, inicialmente são definidos os componentes presentes, a massa e a posição de cada item em relação à referência, como na figura 18 do escopo. O momento é a medida que uma força tem a tendência de fazer o corpo girar em relação ao ponto fixo. O braço, que é a terceira coluna da nossa tabela 2, é a distância entre a aplicação da força e o ponto de referência. Geralmente, a posição do centro de gravidade de uma aeronave é referenciada em relação a uma porcentagem da corda média aerodinâmica, sobretudo porque essa informação é bastante explicativa e afeta de forma direta a estabilidade e controle do avião. A imagem 19 representa o que é chamado de passeio de CG, ou seja, conforme o peso da aeronave, qual seria a posição em que CG da aeronave se encontra. Bom, com base no aporte teórico apresentado anteriormente, principalmente com base nos objetivos gerais e específicos para o desenvolvimento da próxima fuselagem, essas são as diretrizes da metodologia. Minimizar os momentos de tremagem, diminuir as excrescências, diminuir a área molhada, garantir uma boa estabilidade de controle para a aeronave e abaixar o arrasto induzido. A metodologia será desenvolvida com a seguinte direção. Inicialmente, a simulação do projeto Mandrake. Para propor melhorias no projeto Mandrake, inicialmente é necessário simular as condições de voo, sobretudo as características originais da aeronave. O modelo fornece informações e conhecimentos sobre o sistema, suas variáveis e interação entre elas. Por esse motivo, simular a formação original da aeronave é importante para assim a gente conseguir mapear os resultados e avaliar os resultados via software com os que aconteceram na vida real e assim validar o software. Simulação de diferentes tipos de asa. Simular diferentes tipos de asa, além de validar o aporte teórico, é uma forma de saber quais outras diretrizes poderiam ser tomadas para alterar o projeto e melhorá-lo, em relação a somente alterações na asa. Os modelos simulados respeitam os limites da competição em relação à envergadura. As asas apresentam a mesma área lá. As condições de projeto foram respeitadas, sobretudo alguns aspectos da asa original, porque assim, quando a gente for comparar, a gente vai ter uma comparação mais justa. Simulações da interação da asa com a fuselagem. A intenção dessa simulação é avaliar a contribuição do formato da fuselagem para a distribuição de sustentação ao longo da envergadura da asa, e, se possível, alterar sua estrutura para que a distribuição se torne uma distribuição mais próxima da elíptica possível em planta. Simulação do fator de Oswald. De acordo com a teoria da linha sustentadora, a distribuição de circulação que minimiza o arrasto induzido para as asas planas é a forma em asa da asa elíptica. E esse tipo de asa, o Oswald é igual a 1. Assim, as simulações desse ponto do projeto têm o objetivo de aproximar a combinação asa e fuselagem a um fator de Oswald igual a 1. Simulação de perfil ser diferente de simulação da asa. A finalidade é comprovar essa afirmação. Caso seja comprovado esse comportamento, a gente não basta somente a gente simular o futuro perfil da fuselagem como bidimensional, porque embora ele seja um perfil, ele é denominado como uma seção de asa, então ele é um componente tridimensional. Perfis usuais. Para a definição da fuselagem, a pesquisa foi direcionada para perfis usuais, que foram os mais utilizados nas competições anteriores, e também com o suporte do estudo de série mencionado anteriormente. Perfis e fuselagens. Para a fuselagem, a diretriz é adotar um perfil aerodinâmico. Assim, baseado nos perfis usuais, os protótipos de fuselagem serão desenvolvidos e simulados. Torção e a sustentação. O teorema da linha sustentadora, conforme mencionado anteriormente, apresenta algumas restrições, contudo, a torção não é uma das limitações do teorema. Assim, com o intuito de se aproximar ainda mais da distribuição elíptica, a torção poderá ser aplicada na fuselagem caso necessário.
envelope de CG e área lateral. Para a definição do novo envelope de CG e da nova área lateral, a prioridade para que a nova fuselagem não extrapole o envelope de CG definido no projeto anterior, nem a área lateral definida no projeto anterior, já que esse trabalho envolve alterações da fuselagem que podem ser usuais, mas sem prejudicar as outras áreas do projeto. Proposta de fuselagem. E, por fim, muito importante, projetar uma fuselagem que apresente sua distribuição de sustentação mais próxima da elíptica, sem alterar o CG e a área lateral, e que seja funcional para reparar o projeto Mandrake. Para propor as melhorias do projeto Mandrake, inicialmente eu simulei, sob as condições da tabela 3, a asa projetada do Mandrake, que era uma asa trapezoidal com área de 0,72 metros quadrados. É importante simular para entender se os feedbacks fazem sentido e esses resultados eu só vou ter com as simulações. A simulação representada na figura 20, em relação ao arrasto, refletiu bem o que aconteceu na vida real e os feedbacks. A aeronave provavelmente caiu porque estava com o stall alto no perfil da ponta da asa, atrapalhando o controle da aeronave quando ela atingia esse estágio durante a missão dela, já que o arrasto maior estava sobre a superfície de controle, os ailerons. Já o gráfico em relação aos coeficientes de sustentação, esse não foi tão bom assim, para esse trabalho. E a gente pode ver que a asa do Mandrake até que ficou bem próximo da asa elíptica. Contudo, esse trabalho quer aplicar alterações da fuselagem para correção. Então, avaliar a interação da asa e da fuselagem é necessário. Simulações para diferentes tipos de asa. Com a simulação da asa do Mandrake, parti para simulações de asas com desenhos diferentes em plano da asa original, conforme a imagem 22. Achei importante manter alguns aspectos da asa original para fazer uma comparação mais justa. Então, a área lá e a envergadura se manteve com uma pequena margem de um intervalo de distinção. As simulações são comparações da distribuição de sustentação ao longo da envergadura, a imagem 21. Contudo, um aspecto importante é a interação asa e fuselagem, e nessas simulações eu não obtive esse aspecto de forma clara. Simulações de interação asa mais fuselagem do Mandrake. Na figura 23 está a fuselagem original, e é uma fuselagem que representa bem o aerodesign, mais quadrada e que não se importa muito com os acabamentos quanto ao processo de construção. Tem as famosas quinas vivas. É possível ver como o downwash é prejudicado pela fuselagem original, além da distribuição da sustentação. Na imagem 24, é possível ver o comportamento do downwash diferente nas duas configurações. Na imagem B, a componente não está no sentido vertical e, dessa forma, ela gera novas componentes em outras direções que, quando somadas, podem ser prejudiciais. Na figura 25, estão diferentes asas com a mesma fuselagem original e a distribuição dessas diferentes configurações são bem diferentes. Isso se deve às interações aerodinâmicas entre a asa e a fuselagem. Essas simulações são importantes porque, embora no slide anterior a asa do Mandrake apresente uma distribuição considerada boa, quando simulada com a estrutura, não é isso que vemos porque as interações estão sendo somadas. Simulações do fator de Oswald. Com os modelos de asas que possuem a mesma área lá, envergadura da asa original do Mandrake, eu simulei o Oswald delas. Lembrando que o Oswald está diretamente ligado ao arrasto e quanto mais próximo de um é melhor, porque aí eu vou neutralizar o arrasto. Pela imagem 26, podemos ver que a asa com formato elíptico é a forma em plano que mais se aproxima do Oswald igual a 1. Na figura 27, eu simulei o Oswald para a asa original do projeto em comparação com a elíptica. Bom, o segundo Anderson, uma asa trapezoidal com 0,5 de afilamento, ela pode ter um comportamento parecido com uma asa elíptica. Contudo, esse trabalho não envolve alterações da asa, envolve alterações da fuselagem. Simulação de sustentação de um perfil versus simulação de sustentação de uma asa finita. Conforme mencionado anteriormente, os coeficientes de sustentação de arrasto para uma asa são diferentes dos coeficientes da seção de aerofólio usado na mesma asa, o que demonstra que para uma análise seja determinada como completa, não basta o uso somente dos resultados obtidos pela simulação de superfície. É preciso avaliar o comportamento tridimensional da asa. Nas imagens estão simulações do perfil Epler 423, o perfil que a gente usou na nossa asa original, e a comparação dos resultados da simulação
do perfil em relação à simulação da asa tridimensional. E nós podemos ver que os resultados são bem distintos. Perfis usuais. Baseado em competições anteriores, busquei quais eram os perfis usuais para as asas, sobretudo na categoria regular. Com os perfis usuais do aerodesign, os perfis simulados do CELI, eu parti para simulações do Xform. Simulei os principais perfis e tracei o comportamento deles para diferentes tipos de Reynolds com diferentes tipos de ângulo de ataque. São as imagens 33 e 34. Inicialmente, os perfis brutos foram projetados como possíveis fuselagens. Contudo, o resultado não foi satisfatório, conforme a figura 39A, o que demonstra que é possível ver que a esteira que sai da cauda da fuselagem apresenta um fluxo turbulento, e principalmente no perfil de junção entre a asa e a fuselagem, que surge pontos de arrasto e vórtice, que podem prejudicar o desempenho total da aeronave. Os resultados para os perfis híbridos, eu vou utilizar híbrido nesse trabalho como um perfil que é a junção de dois perfis. Os resultados para perfis híbridos de fuselagens foram satisfatórios. Na figura 39B, a gente consegue ver que a esteira está de forma mais laminar. E principalmente os perfis que utilizavam no extradorso do perfil, o Epler 423. Isso acontece porque esse perfil é o mesmo usado na asa. Assim, uma fuselagem que apresenta no extradorso o Epler 423 garante a continuidade e a fluidez na parte superior da asa em junção com a fuselagem com outro perfil que foi proposto no intradorso da fuselagem. Coeficiente de sustentação e torção. Com as fuselagens híbridas projetadas, eu simulei a distribuição de sustentação ao longo da envergadura da asa. Os recursos utilizados podem ser correção no filamento, do alongamento ou aplicar torção na asa. E esse último recurso, a torção, é o mais utilizado devido ao fato de não ser necessário corrigir os demais componentes da aeronave, uma vez que já foram validados. Então, eu apliquei torções na fuselagem e simulei. Conforme a tabela 6, eu simulei as torções para esses intervalos de angulação. As torções em verde são as simulações que convergiram e para os outros resultados não houve convergência. O programa não encontrou solução e resultados. As torções foram aplicadas na fuselagem com o objetivo de aproximar a distribuição de sustentação à distribuição elíptica. Nas figuras 41, 42, 40 e 43, é o resultado da simulação para as fuselagens híbridas, em conjunto com a asa original. Para cada configuração, estão os resultados com as torções que convergiram. Vale dizer que os gráficos apresentados foram simulados utilizando a asa original em conjunto com as possíveis fuselagens. Logo, a interação entre esses dois elementos está representada. Na figura 44, estão os melhores resultados de cada configuração híbrida para determinado tipo de torção. O gráfico apresenta a distribuição do Mandrake original, para melhorar a comparação, eu plotei a distribuição da asa elíptica. Lembrando que a asa elíptica nesse gráfico está somente a asa, não tem interação dela com a nova fuselagem ou com a fuselagem do Mandrake. Eu levei em consideração, como resultado bom, o que mais se aproximava das ideal, que é a nossa asa elíptica. Bom, não basta definir o resultado como bom somente utilizando o teorema da linha sustentadora. Simulei o Oswald para os melhores resultados simulados anteriormente, que é a imagem 45. Com base nas duas simulações, a configuração que mais se aproximou do resultado tido como ideal foi a fuselagem formada pelo Epler 423 no extradorso e o NACA 0012 no intradorso, com uma torção de 0,5 graus, que é a imagem 47. Na figura 46 estão os resultados para comparação. A fuselagem Epler 423 mais NACA 0012 apresentou um comportamento bem próximo da asa elíptica, embora seja formado por uma asa trapezoidal em torno. Na imagem 48 e 49 estão os envelopes de CG do projeto original e o novo. De acordo com a imagem 49, a nova fuselagem proposta apresenta envelope de voo que incorpora o envelope de voo do projeto original, do Mandrake. Na imagem 50, a gente tem um teste de CG feito pela equipe em projetos anteriores. Área lateral. O conjunto asa-fuselagem tem grande responsabilidade nos efeitos de estabilidade direcional de uma aeronave.
Dado que o comprimento da fuselagem não se alterou, a envergadura da asa também não, e os demais fatores da equação não estão ligados diretamente ao formato da fuselagem, pode-se afirmar que a nova fuselagem apresenta um valor bem próximo da fuselagem original, como mostrado na tabela 6. Dados os resultados das figuras 55 e 56, é possível visualizar que revisões em partes de uma aeronave afetam de forma significativa o resultado final da mesma, e existe uma contribuição dessa escolha para as demais áreas operacionais da aeronave, e a escolha se torna viável, já que os parâmetros iniciais não foram extrapolados, parâmetros como o arrasto. Houve uma redução quando a contribuição de arrasto em relação à fuselagem, a sustentação, uma melhor distribuição de sustentação, sobretudo na superfície de comando da aeronave, né, os ailerons, a baixa alteração do CG da aeronave, caso alterada, a maior consequência seria para a área da estabilidade do avião, a área lateral, sem grandes alterações, para que o controle da aeronave não fique prejudicado, dentre outros. Considerações finais. A fuselagem projetada corrige a sustentação e o arrasto do projeto Mandrake, ou seja, o projeto é funcional. Uma alteração é refletida em todo o projeto. Pode ser utilizada em projetos futuros e o trabalho utilizou softwares gratuitos. A importância da adaptabilidade do profissional formado em engenharia mecatrônica. Embora o meu curso não seja aeronáutica, esse trabalho demonstra a versatilidade dos alunos do curso de engenharia mecatrônica. Bom, essas são as referências que eu usei para essa apresentação, para o meu trabalho escrito, e é só isso, obrigada.